Ó, vamos falar sobre paixão. Vou até trazer aqui o meu iPad, porque eu sei que vocês vão, né? Karina Simões e Alexandre Mangueira, sejam bem-vindos ao Mulher Demais. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Olha, Alexandre e Karina, a gente vai abordar dois aspectos aqui da paixão. Isso. O psicológico, Karina Simões vai falar do nosso comportamento, e o Alexandre, que é o estudioso da fisiologia humana, me parece que, inclusive, ele escreveu um artigo recentemente sobre essa fisiologia da paixão, né, Alexandre? É verdade. O que é que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente quando a gente está apaixonado? Karina, paixão, tem idade para começar a sentir? Então, geralmente, quando a gente começa a desenvolver os primeiros laços afetivos, né? Quando tem a consciência na infância, já começa a ter os sintomas de paixão, sim. Mas a criança, na infância, ela não vai ter essa divisão de águas. Quando que a pergunta que a gente tanto quer falar hoje é até onde é saudável, até onde é patológico, né? Até onde isso vai interferir na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, na verdade, da adolescência em diante, começa a ter sintomas onde realmente perturba, e o Alexandre vai falar sintomas fisiológicos da paixão, né? Então, de fato, existe um limiar entre o saudável e o patológico, que é importante a gente frisar aqui. Alexandre, é diferente. A gente se comporta diferente quando a gente está apaixonado, né? Isso é visível, as pessoas notam. Mas internamente no corpo também acontecem mudanças, né? Na verdade, tem uma mudança hormonal muito grande. O que o chefe realmente falou é aquela euforia, é aquele estado de espírito. A gente está liberando, na verdade, uma anfetamina. Certo? O hormônio que hoje em dia os estudiosos estão falando, que é a fenilamina, eles sempre usam os termos mais difíceis, mas esse hormônio, ele é uma anfetamina, então a gente sente aquele estado de euforia realmente. E como a doutora Karina bem falou, ele tem que ter um controle, um domínio. O que sabiamente Deus fez é que esse período dessa liberação hormonal tão grande, que dá aquela euforia que você não pensa em nada, algumas pessoas comem demais, outras comem de menos, e aí entra todo esse turbilhão de hormônios que estão passando. Nos homens, esse hormônio ele é muito mais visual. A gente sabe que o homem ele é visual mesmo. O homem, ele na verdade, o primeiro sintoma do homem na atração, ele começa com os olhos. A mulher ela é mais sentimento, né? Então, por isso também essa diferença. O que, na verdade, esse período de liberação tão grande hormonal ele dura é de 18 a 36 meses, certo? Provavelmente, e sabiamente, como Deus é perfeito em tudo que faz, o que acontece é o período de você conhecer a pessoa, ter um período de gestação, ter o filho, ter o nascimento do seu filho. E aí é onde entra a questão da dicotomia, que aí a doutora Karina vai falar, que é a da escolha. Você vai ter a escolha de estar ou não com aquela pessoa, porque aquele momento de euforia, aquele momento dos hormônios, vai acabar. Ô, Karina, por isso que dizem que paixão tem um prazo, é? É, exatamente por isso. Por uma questão fisiológica, ela tem um prazo, né? Então, existe... Claro, quando a gente fala, é bom a gente até deixar claro, né? A gente explica que tem um prazo de até, às vezes, até 2 anos, de 6 meses até 2 anos para acontecer, tá no pico e terminar. Aí tem gente que faz, mas eu tô há 5 anos, eu tô há 3 anos e sou apaixonado, né? Vamos tentar desmistificar isso. Na verdade, ela não está mais naquela euforia da paixão. Não está porque é fisiológico, gente, né? Então, ela agora conseguiu transpor essa fase da paixão para a opção, como o Alexandre mesmo falou, né? De agora de um amor maduro, de um amor construído, de um sentimento mais tranquilo. E ela tem sensações ainda fisiológicas, mas em menor grau, que não é mais patológico, né? Eu costumo deixar claro, fazer uma analogia que todo mundo pergunta muito em consultório, né? Mas é tão bom sentir paixão, que eu costumo colocar, Alexandre, não é saudável. É polêmico isso. Não é Karina saudável. Simões, explique-se. Eu adoro polemizar, né? Não é saudável. Aí eu questiono pra você. Mas porque todo mundo pergunta, mas não é tão bom? Coca-Cola é bom? Pra mim, não. Coca-Cola é bom, refrigerante é bom. Não, Refrigerante é bom. A gente se acostuma a dizer que não é e consigo viver sem. Paixão é bom, mas não é saudável. Karina. Certo? Por que você acha que nessa hora que a gente fica meio fora de si, é assim? Então, geralmente as pessoas começam a perder o controle, começam a perder o senso crítico, o senso de juízo, entendeu? Então, a gente perde o limiar da sanidade, muitas vezes. É aí onde a pessoa se perde psicologicamente e comete, às vezes, até crimes passionais.
entendeu? Então, assim, movido pela paixão. É mais difícil quem tem amor cometer um crime, por exemplo, do que quem está apaixonado, Alexandre? O hormônio, quando a gente começa a amar de verdade, um amor mais maduro, mais tranquilo, eles se acalmam? É isso que acontece internamente? É verdade, é o que a doutora Karina bem falou. Ele chega a um estágio que é onde vai entrar a dicotomia mesmo, geralmente é nesse período que já deu para se conhecer a pessoa. A gente fala aquela história assim, a paixão cega, e realmente a gente está liberando uma anfetamina. Então ela faz com que você saia do seu estado fisiológico, entre aspas, normal, certo? E por isso, no todo, não é tão bom. O seu senso crítico e analítico não está a 100%. Tá. Não está a 100%. Olha, gente, isso é fisiológico, né? Não é porque a gente quer não, né, Karina? Não, acontece. Acontece, exatamente. Eu sei que tem aqui, eu já tenho um monte de papo aqui de pergunta aqui no Twitter. Eu vou fazer daqui a pouquinho após o intervalo. Giovana está enlouquecida aqui para ir para o intervalo, tá? Então a gente vai para o intervalo e depois do intervalo eu vou fazer a pergunta aqui do Juninho, vou fazer a pergunta da Carla Nagri. Enfim, o pessoal que está no Twitter, daqui a pouquinho eu tenho resposta para vocês, tá? Apaixonados ou não, fiquem conosco, que a gente volta daqui a pouquinho. Ó, o tema hoje aqui é paixão. Coxinha também me parece apaixonada. A trilha sonora hoje ele tá caprichando. Karina Simões e Alexandre Mangueira estão falando sobre a paixão. O que é que a paixão faz com a nossa mente e também com o nosso corpo, né? Eu tenho uma pergunta aqui no Twitter. A Carla diz o seguinte, que deixou de viver e era uma ilusão, né? Era doentio. Acontece, né, Karina? Precisa deixar de viver por conta disso. Acontece, veja, ela é doentio, né? Ela parou da vida dela, ela focalizou no outro, né? Então, existe uma diferença também da paixão patológica para o termo hoje usado, que eu acho que o Alexandre já deve ter falado sobre isso, ele vai saber, que é a limerância, né? Então, o que é isso? É um termo novo que está sendo utilizado de um tempo para cá, não tem ainda uma tradução para o português. E o que é que ele fala? Que a limerância é um foco na sensação de estar apaixonado. A pessoa vicia nessa sensação de adrenalina, de estar apaixonado. Então, eu não consigo perdurar uma relação quando termina isso. Então, quando passa essa sensação, eu não quero mais essa mulher, eu não quero mais esse homem, eu vou atrás de outro. E aí até sentir de novo essa sensação. E aí, quando termina, eu não quero mais. Então, ele fica pulando de galho em galho em relação, porque viciou na sensação de adrenalina que a limerância, que a paixão dá. A paixão patológica, o foco é a pessoa, não a sensação. Deu para entender a diferença? Então, a paixão patológica, o meu foco é o outro, né? É a obsessão. Essa paixão patológica pode acontecer por um trabalho, enfim, ou é só por outra pessoa? Não, pode, porque paixão, ela é muito genérica, a pessoa se apaixona até por coisas. Mas aí o grau de comprometimento e sanidade mental é maior. É bem maior, né? Que seria, na verdade, a gente trocaria até o nome, que seria mais uma geração de obsessão. Entendi. Né? Alexandre, quando a gente tá amando, a gente passou da paixão agora pro amor, pulou a fase. O hormônio é diferente? Na verdade, o hormônio ele muda para um hormônio mais brando, como a doutora Karina estava falando, que é a dopamina. Que é a fase que você já passou, aquela fase do desconhecido, do novo, da euforia. Como a gente colocou, a gente está tendo dentro do seu corpo uma liberação de uma anfetamina. Por isso que vicia. Por isso que as pessoas, como a doutora Karina estava dizendo, pulam de galho em galho. Ela está sempre buscando essa sensação hormonal, essa necessidade mesmo que o corpo tem. E aí é onde entra a questão do equilíbrio. Né? Você pode viver apaixonado? Sim, pode, desde que seja com equilíbrio, de uma forma mais branda. Tá me vendo ideia assim, se paixão tem a ver com a parte fisiológica também, a liberação, né, de anfetamina. Na verdade, é um hormônio que tem um nome bem comprido, que é uma anfetamina. E será que pode ter uma droga para equilibrar a paixão futuramente aí? Olha, na verdade, existem estudos, né, que já comparam hoje, fizeram um estudo em Harvard, e na USP está se fazendo também esse estudo, pegaram o cérebro, uma ressonância magnética de um cérebro de uma pessoa extremamente apaixonado, patológico, e pegaram um viciado em drogas. Acho que você já viu esse estudo. E um viciado em drogas. Fizemos a ressonância magnética com os dois. A alteração cerebral é igual. Você não vai saber quem é o drogado e quem é o apaixonado. Isso só comprova que a alteração fisiológica do vício é a mesma. O que é que essa pesquisa e o que é que esse estudo quer dizer? Que a gente quer achar, que ainda não tem, uma medicação na base da neurociência que interfira na questão fisiológica da paixão doentia. Atualmente, o tratamento é puramente psicológico com cognitivo comportamental. É a única que tem eficácia.
Olha, então aí para você que tá apaixonado aí, ainda não tem um remedinho que você compra na farmácia, toma e deixa de apaixonar, ou equilibra o hormônio, ou passa de anfetamina para dopamina, ainda não tem, né, Alexandre? Não tem, mas é bom frisar, viu? Já puxando um pouco o peixe para a sardinha dele, que é o que eu mais recomendo. Tratar a paixão junto com a terapia, eu só trato com atividade física. Olha, inclusive os meninos estão aqui dizendo que quando a gente está apaixonado, a gente vai para academia, a gente se cuida. Quando a gente está amando, é meio desleixado, é aquela tranquilidade, aquela paz. Aí você tem a ver, Alexandre? Os hormônios são mais brandos, como a doutora Carlinda está falando até da questão da pesquisa mesmo que ela mostrou. Essa região que está no cérebro é o cérebro chamado de encéfalo, ou o cérebro primitivo, como eles chamam. Então, é uma alteração que deixa você realmente com o seu nível de raciocínio mais baixo. E por isso que também é como uma droga. A gente falou da anfetamina, lembre só, a anfetamina é um tipo de droga que existe. E essa liberação não é, agora as pessoas, eu estava pensando, a gente está falando, daqui a pouco as pessoas vão estar com medo de se apaixonar. Não, se apaixonem, não é isso que a gente está dizendo, de forma nenhuma. A gente está falando do limiar, quando ultrapassa isso que não é saudável, né? Mas a fase inicial da paixão é gostosa, é saudável. E você vai aprender a passar dessa fase e estar amando, construir uma relação saudável e construtiva. Mais duradoura, mais branda, mas que seja realmente permanente. Que tenha um nível de equilíbrio. Na verdade, tendo esse nível de equilíbrio, a paixão ela deve existir sempre. Pela sua profissão, pelo seu esposo, pela vida, pelo que você trabalha, sempre. É isso que vai fazer com que você dê o melhor de si. Agora, de uma forma mais branda, mais controlada, virando realmente já para um outro hormônio, que é a dopamina, que ele faz com que você tenha uma sensação de bem-estar, de realização no outro também. Não é aquela história de só você. Sabe, a paixão, ela é muito individual. A dopamina, ela é no outro, é na interação, é no conhecimento. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha mulher a partir do momento que eu a conheço mais e a gente se soma. E essa liberação dessa dopamina também vai aumentar mais ainda a liberação da testosterona nos homens, que é mais alta e por isso que o homem é mais visual. Certo? A gente sofre um pouquinho mais com essa questão do mundo hoje em dia, que é extremamente visual por causa disso. O homem tem uma liberação hormonal 11 vezes maior da testosterona do que as mulheres. As mulheres são sentimento mesmo. Por isso que a mulher é mãe, é materna, é aquele negócio do cuidado, da proteção. Olha, você agora já entendeu que quando você está apaixonado, acontecem mudanças internas, já entendeu que acontecem mudanças também, né, no comportamento, e o limiar, como a Karina colocou, disso se tornar patológico, também passa pela informação, né, Karina? O que a gente trouxe aqui hoje foi informação, né? Isso, exatamente, né? Então, é aprender a saber esse limiar, onde é a divisão de águas, onde o foco está sendo a pessoa ou o foco está sendo a sensação que eu estou me viciando em estar apaixonado, por isso que eu não consigo perdurar uma relação. Tem tratamento? Tem tratamento psicoterápico com sucesso, acoplado, eu sempre digo, Alexandre, atividade física, porque a gente libera serotonina, adrenalina, e aí eu vou regular os meus hormônios com atividade física. Então, dá pra gente, se tá sofrendo de paixão, resolver. E dá pra gente, é claro, se apaixonar, que é sempre muito bom. E se você tá casada há tanto tempo, não experimenta mais, dá uma mexida aí nesse relacionamento, que pode, né? A gente pode viver no amor, dar uma mudada e trazer aquele clima de paixão que é bom também. Eu queria ter mais 10 minutos pra gente papear aqui sobre paixão, que é bom demais, mas aí é hora da gente comer na cozinha, né? Eu vou mostrar hoje uma sopa de macaxeira. Personal, eu posso comer essa sopa de macaxeira? A macaxeira é um carboidrato complexo, absorção lenta, é bom. Todas as raízes você pode. O que eu quero saber, que eu estava vendo na hora, é dessa linguiça. Como é que tá essa linguiça, chefe? Olha aí essa linguiça. O carboidrato complexo, eu vou deixar ela comer. Eu vou estar em cima dela mesmo. E quando quiser chamar para comer e tal, eu sou realmente um bom gato. Bom de bom. Você é bom provador? Com certeza, pode chamar. Karina, obrigada. Um beijo, viu? Sempre um prazer, Fernanda. Alexandre, obrigada. Obrigado também.